que se fala daquilo de que se fala? E por que é que se fala como se fala aquilo de que se fala? Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode me encontrar em várias redes sociais, elas ficam passeando pela tela aqui embaixo. Você pode patrocinar a produção de conteúdo desse canal através do padrim.com.br/janaviscardi. E você pode fazer seu comentário, deixar o seu like, compartilhar esse conteúdo, que é o que ajuda esse canal a continuar crescendo e se desenvolvendo. Como sempre na pandemia, tem aqui um QR Code para você contribuir para os voluntários do Sobrevivendo ao Corona, que tem distribuído cestas básicas e kits de higiene para pessoas que estão precisando do nosso apoio nesse momento de pandemia. Hoje eu vou falar de um assunto que talvez pareça velho, afinal de contas, um dia depois de que algo acontece, outras tantas coisas já aconteceram, outros tantos debates se desenvolveram, que parece que algo que aconteceu há poucos dias tem anos de ocorrência e parece que a situação não merece mais ser discutida. E aí, na verdade, no meu caso que eu faço aqui, é um recorte dessa situação, que é justamente essa perguntinha que eu fiz no começo desse vídeo, essa coisa confusa de como se fala o que se fala e por que se fala, como se fala daquilo de que se fala. Uma coisa um pouco assim. E o caso que abordaremos aqui é a situação de Decotelli, o cara que foi cotado para ser ministro da Educação de Bolsonaro, mas que ao passar dos dias foi sendo veiculado que aquilo que ele disse que era um estágio de pós-doutoramento foi desmentido, o doutorado foi desmentido, o mestrado parece que tem trechos de plágio, e todas essas informações agregadas fizeram com que Decotelli deixasse de ser o ministro, pedisse a sua demissão, mesmo antes de assumir efetivamente o cargo. E é claro que aqui a gente tem uma outra discussão que pode ser feita sobre fakear currículos. Não é a primeira vez que isso acontece, e só nesse governo você tem outras duas figuras que mentiram em seus currículos e continuam lá. E aí tem também uma discussão que eu não vou me alongar, porque é outra coisa que eu quero olhar, mas uma discussão, inclusive, sobre não só as condições e que esses elementos que foram forjados nesse currículo apareceram, mas o que isso poderia representar, como, por exemplo, um caso de racismo, já que sobre este homem, que era negro, chegou-se aí à conclusão de que ele não poderia sequer ocupar o cargo, enquanto essas outras duas figuras, o Salles e a Damares, continuam ministros, mesmo sabendo das mentiras ditas nos seus próprios currículos. Mas voltando, então eu só estou dizendo assim um panorama de que outras tantas coisas podem ser discutidas sobre esse assunto, mas o meu interesse está em ver como é que dois aspectos dessa questão foram abordados ao longo do tempo. A primeira delas tem a ver com o tal do pós-doc, e essa me interessa particularmente em função daquilo que as pessoas entendem sobre o que são esses diferentes graus e títulos acadêmicos. Talvez você já tenha visto, caso não tenha visto, eu te digo, não existe o título de pós-doutor. Se você vira em alguém dizendo, título pós-doutor, não. O pós-doutorado, ele é um estágio que é feito depois que a pessoa conclui o doutorado. E ela pode fazer isso 1 ano depois que concluiu, 10 anos depois que concluiu, não importa. Desde que ela tenha concluído o doutorado, ela pode fazer estágios, e não apenas um, de pós-doutorado, que é chamado de pós-doc por muitos de nós, para ir aprofundar os seus conhecimentos, para aprofundar um tema específico com o qual você gostaria de trabalhar. É bem comum, por exemplo, que professores que estão em universidades públicas brasileiras, mas também em privadas mais consolidadas, que esses professores tirem alguns meses para fazer justamente um estágio de pós-doutorado fora do Brasil, por exemplo, só para dar um dos exemplos possíveis. Eu, depois de anos fora da universidade, anos depois de ter concluído o meu doutorado, faço agora um pós-doc na Unicamp. E por que eu estou dando todas essas explicações? Porque quando surgiu o tal do escândalo envolvendo o Decotelli, de que ele tinha inflado e muito, mentido e bastante sobre o seu currículo, ele disse ali que tinha feito esse estágio de pós-doutorado, e o que aconteceu é que as manchetes diziam assim: ministro da Educação não tem pós-doutorado na Alemanha. E essa notícia apareceu não só uma, mas eu deixo aqui 2 exemplos, um da Veja e outro do Correio Brasiliense, dizendo: ministro da Educação também não tem pós-doutorado em universidade alemã. A gente tem também esse caso explícito aqui da Folha de São Paulo, que vai dizer:
no título. A Universidade Alemã diz que ministro da Educação não tem título de pós-doutorado, que ele alegou. E aqui eu já vi, e eu também vi notícias falando, ele não tem nem doutorado e nem o pós-doutorado. E aí o meu problema, e o problema com isso é que, nesses casos, essa construção, ela gera essa inferência de que esse pós-doutorado é um título, quando na verdade não é um título. É um estágio, mas não é um título. Títulos você tem graduado, mestre e doutor. E quando uma manchete diz que ele não tem o pós-doutorado, é porque outras pessoas poderiam ter este título, que ele não tem. Quando, na verdade, nem ele tem, nem eu tenho, e ninguém que fez pós-doutorado em qualquer tema tem um título de pós-doutor, porque isso não existe. Foi redundante, mas me importa aqui mostrar como é que essa situação foi sendo enquadrada pela mídia. Como se fosse possível obter essa coisa que é o pós-doc, né? E não é assim que as coisas funcionam. E aí uma outra coisa, que também foi uma negativa, mas de outra ordem, que me interessa nesse caso, que é a relação da FGV com Decotelli, que foi sim, não sei se ainda é, professor da instituição. Qual é a questão? No primeiro momento em que começou a se falar sobre esses currículos, esse currículo todo, as pessoas começaram a dizer, as universidades começaram a dizer, não, ele não estudou aqui, não, ele não fez um estágio de pós-doc aqui, não, ele não tem o doutorado aqui. E nisso a FGV se apressou em dizer que Decotelli não era professor de qualquer das escolas da fundação. E aqui a FGV ela tem essas várias escolas, a escola de direito, a escola de administração, que compõem o quadro da fundação como um todo. Mas uma parte significativa ou importante, digamos assim, dos cursos, que tem assim inúmeras propagandas em todo lugar, são esses cursos de educação continuada para executivos, que eu imagino, inclusive, que são cursos que dão muito dinheiro, porque são muito caros. Decotelli era professor desses cursos, mas ele não era, digamos, um carteira assinada, como é a realidade, inclusive, de muitos professores, que passam a fazer parte dos quadros dessas instituições, não sendo eles mesmos CLT daquela instituição. Tem lá uma carteira escrito professor. E é com base nessa literalidade, digamos assim, que a FGV vai dizer que Decotelli não era professor. E me interessa essa negativa, essa afirmação que nega essa figura como um quadro do professor, porque depois essa nota foi reformulada e eles disseram que, na verdade, disseram isso por simples rigor técnico. Quando, na verdade, a gente compreende muito bem que não tem a ver com rigor técnico, mas com o interesse de tirar de si a responsabilidade de ter no seu quadro de professores alguém que está aí mostrando que tudo que disse que tinha, não tinha. É que é um problema muito importante para a GV, afinal de contas, essas instituições grandes e renomadas, o que elas querem é mostrar que no seu quadro de professores tem professores que têm muitos títulos, figuras que são importantes, que estudaram muito aqui e acolá. E quando você tem um dos professores do seu quadro sendo desmascarado no sentido de ter mentido boa parte do que fez e ser parte do seu quadro de professores, isso não pega bem para a instituição. Então, nada de simples rigor técnico, nada de mera tecnicalidade. Essa afirmação tem a ver com um desejo de se desvincular desse indivíduo que estava envolvido aí nesse pastelão, porque se expôs, acho que não deve ter imaginado que as suas mentiras apareceriam e apareceram. Vejam que são dois exemplos diferentes, mas que me interessam justamente pela forma como afirmam coisas. Dizendo como se algo fosse possível de existir, ter o pós-doc, e não é. E nesse, negando que aquele sujeito existia como aquela figura, como aquele tipo de categoria de profissional, quando na verdade ele era. Então, negava que era uma coisa, mas ele era essa mesma coisa, inclusive porque tinha uma série de homenagens e tal. E o quanto, então, essas afirmações, elas são usadas aí para o interesse desses diferentes, sei lá, grupos, nesse caso a FGV, que não queria estar atrelada a essa figura. E o quanto, então, isso nos ajuda a enquadrar essas situações. No caso da GV, me chama, inclusive, a atenção por conta de uma responsabilidade que se tira de si, porque ele não é do quadro de carteira assinada. E olha como é interessante isso, quando você pensa, por exemplo, no vídeo que eu já fiz sobre o lance das gorjetas, quando você vai se afastando dessa responsabilidade, então não é você o problema. Aquilo que você faz, o que você tem ali, não é o problema é esse outro que não está com você.
que não faz parte daquilo que você oferece. E era assim, um pouco isso, essa conversa meio solta que eu queria trazer para vocês, para mostrar como é que são descritas essas situações pra gente, nas redes sociais, na mídia, por notas de instituições, e o quanto isso diz sobre as instituições, até mais do que sobre esses indivíduos sobre quem se reporta. E é por isso que eu acho essas afirmações interessantes, porque uma nega algo que ele não teria, mas que na verdade ninguém poderia ter nesses termos, né? Claro, ele não fez o estágio, mas informa uma coisa que na verdade ninguém teria nesses termos previstos ali nessas matérias. E uma outra é uma nota de uma instituição que tenta desatrelar a sua imagem dessa figura, que era parte e bem significativa da instituição, já que recebia inclusive muitas homenagens dessa instituição, como que professor e não uma outra coisa. Esse sujeito que ministra aulas, ele tem um nome. É professor, que é o que ele era, embora ele tenha sido negado o título, digamos assim, de professor. Era isso que eu queria comentar com vocês assim hoje. E espero que vocês estejam todos bem aí do outro lado. Não se esqueçam de curtir e compartilhar. E é isso. Tchau, tchau.